sábado. Todos sejam bem-vindos à Casa de Deus. É um prazer receber vocês aqui. Ontem nós queríamos dar um anúncio e não foi possível, que não estavam todos aqui. Eu acredito que estejam todos aqui. Agora eu acho que eu consigo dar esse anúncio antes da gente começar a palestra. Alguns daqueles que se inscreveram aqui para o workshop viram nas propagandas que eu falei de algumas coisas e de algumas pessoas que estariam aqui para ministrar as aulas. E eu falei que teria um bônus. Não sei se vocês lembram. Teria um bônus, algo extra. Então nós vamos ter uma disciplina a mais aqui no workshop. E eu quero apresentar a pessoa que vai passar essa disciplina para nós, que é a nossa irmã Vivian. Pode se colocar de pé. A irmã Vivian. Na verdadeira religião, ok? Meu nome é Daniel Timóteo, para aqueles que não me conhecem, e eu quero entrar com vocês no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21. Amém? Esperar todos encontrarem, para nós lermos juntos aqui. É um texto muito importante. E é o texto base para toda a nossa meditação. Tiago, capítulo 1, verso 21. Eu acredito que vocês vão achar um pouquinho estranho o tema que nós estamos abordando e o que isso tem a ver com música, o que isso tem a ver com adoração. Mas esperem até o final, nós vamos entender. Tiago, capítulo 1, versículo 21 diz assim: Portanto, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Amém? A palavra de Deus enxertada em nós pode salvar as nossas almas. Só que o texto fala que nós precisamos deixar algumas coisas. Ok? Nós prestamos bastante atenção nesse texto. Como ele é a base da nossa mensagem, vamos prestar bastante atenção no texto. Antes, porém, eu quero considerar com vocês uma análise sobre a carta que nós estamos lendo. É a carta de Tiago, certo? E na carta de Tiago, o primeiro capítulo, o versículo 1, fala o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão dispersas no exterior. Saudações. Uma coisa que nos lembra, 12 tribos te remete ao quê? O povo de Israel. Só que 12 tribos, no nosso contexto, vai lembrar o quê? Apocalipse. Certo? As 12 tribos vão constituir quem? Os 144 mil. Que são aqueles que serão o quê? A última geração. Ok? Olha só que interessante. O capítulo 1, verso 2, fala uma coisa interessante. Sabendo disso, que a prova da vossa fé opera o quê? Perdão. Meus irmãos, considerai-vos um motivo de grande alegria quando são submetidas a diversas tentações. É um motivo de alegria você ser tentado?
Não. Mas e se nós tivermos o poder para resistir à tentação? É um motivo de grande alegria. Então, é um motivo de grande alegria vencer tentações. Então, vamos ver algumas coisas. Primeiro, a carta para as 12 tribos. O objetivo é o quê? Passar pelas tentações, mas ser vitorioso. Porque nisso, olha o que acontece no verso 3. Sabendo disso, que a prova da vossa fé opera o quê? A paciência. Também nos remete ao Apocalipse, sim ou não? Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Olha só que interessante, será que essa carta é para o nosso tempo? Ela vai nos dando algumas dicas, né? Tem mais outra coisa. Capítulo 1, verso 4, olha o que diz. Que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Que carta interessante, né? O objetivo dela é nos tornar perfeitos, sem faltar coisa alguma. Esse é o objetivo de Deus, queridos, com essa carta. Então, isso nos leva a crer que é uma carta para que tempo? Para a última geração. Ok? Mas vamos em frente. Eu quero ver algumas coisas com vocês. Vamos considerar um pouquinho o contexto. Ok? Do 16 até o 18 do mesmo capítulo. Vamos dar uma olhada. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? E descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, o Deus do passado é inevitavelmente o mesmo Deus do presente, e que será o mesmo Deus do futuro. Nele não há sombra de variação, ele não muda. Então, o Deus do passado vai ser o mesmo Deus do presente. Ok? Então, isso é importante para a gente. Vamos considerar mais algumas coisas aqui. Leiam comigo. Olha só, o versículo 18. De sua própria vontade, gerou-nos pela palavra da verdade, para que fôssemos como? De novo, 144 mil. Como primícias das suas criaturas. Qual o objetivo de Deus aqui com essa carta? Olha só que interessante. A própria vontade de Deus foi gerar-nos pela palavra. Como que nós somos criados, queridos? Estou falando de nós seres humanos. Deus foi falando e as coisas foram aparecendo, sim ou não? Só que no momento de criar o homem, o que ele fez? Ele colocou as mãos e ele fez o homem. Formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Só que aqui ele fala nos gerar pela palavra. Do que será isso? Como que Deus nos gera pela palavra? Tem um texto que diz assim: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Livro de Filipenses, certo? Mateus 5,48, o que está escrito lá, vocês lembram? Portanto, sede vos perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Todas essas são ordens e são sentenças que Deus fala. Assim como a sentença que ele disse: haja luz, e houve luz. E quando ele fala, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, é porque vai haver, amém? Quando ele fala, sede perfeitos, é porque vamos ser. A gente precisa acreditar em Cristo, em Deus, porque, o que está dizendo aqui? Nele não há mudança nem sombra de variação. O mesmo Deus que operou essas coisas no passado pode operar também onde? No presente. Nós precisamos ter essa crença, compreender isso aqui. Agora vamos voltar ao versículo 21, que é o texto da nossa meditação. Portanto, entendeu por que tem o portanto? É porque tinha algumas coisas antes, né? Tinha algumas coisas antes. Portanto, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão o quê? Que palavra seria essa? A sentença de Deus. Deus fala e as coisas acontecem. Deus disse, haja e há. Deus diz, sede e seremos.
eu quero considerar com vocês algumas necessidades. Porque aqui fala sobre superfluidade. E eu quero considerar algumas coisas como necessidades. Faço uma pergunta para vocês. A água é uma necessidade, sim ou não? Quantos aqui conseguem viver sem água? Acho que ninguém, né? Então, consideramos que a água é uma necessidade. Nós pagamos pela água, sim ou não? Quem mora no campo, nem tanto, né? Mas quem não mora, infelizmente, ainda paga pela água. Mas a gente paga por algo que é necessário. E a energia elétrica? A luz é necessária, sim ou não? É necessária, mas ela não é indispensável. Quanto tempo nós conseguimos viver sem energia elétrica, queridos? Muito tempo. Só que hoje você e eu pagamos pela energia elétrica, sim ou não? E por algo que não é extremamente necessário. Tem pessoas aqui que vieram aqui para o campo e que conseguiram viver muito tempo sem energia elétrica. E tem pessoas até hoje que estão sem energia elétrica. E estão vivendo, estão bonitos, saudáveis como você e eu. Ok? Então, é uma necessidade não imprescindível. Gás. É uma necessidade, sim ou não? Responde para mim, Marcelo. No ICEBS usa gás? A gente faz as coisas todas lá são cozinhadas no fogão a lenha. Então, é uma necessidade o gás? Mas você e eu pagamos pelo gás, sim ou não? Não sendo uma necessidade imprescindível. Telefone é uma necessidade? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto tempo nós conseguimos viver sem telefone? Faz muito tempo que o telefone foi inventado, certo? Só que nós vivemos um bom tempo sem ele e conseguimos viver sem telefone, sim ou não? Não é uma necessidade tão importante, ok? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando eu falo a palavra rede para vocês, logo vem na cabeça algumas coisas. E eu quero pontuar algumas dessas coisas. A primeira que pode vir à nossa mente seria rede de computadores. Você sabe que os computadores estão todos ligados entre si, então quando vem a palavra rede na nossa cabeça, já lembramos das rede de computadores. Só que nós fomos um pouquinho mais para trás, nós vamos lembrar também que existe rede de televisão. Ok? E um pouquinho mais, podemos ver que também tem aquela rede de dormir. Que, aliás, muitos de nós gostamos, né? Dar aquela descansadinha ali na rede, né, e tal. Então, tem a rede também de dormir. E, por último, e não menos importante, voltando para os tempos bíblicos, tem a rede de pescar. Todas essas redes. Olha só, vamos começar com a mais antiga. A rede mais antiga, ela é algo feito de malha. É uma malha bem trançada, que ela serve para apanhar o quê? Peixes. Certo? Se você for avançando, você vai ver que é uma malha também bem apertada que não deixa escapar, que é o tecido da rede que nós dormimos, descansamos. É uma malha também. Não deixa de ser uma rede. E você não consegue escapar ali pelos fiozinhos, porque são bem menores do que da rede de pescar. Sim ou não? Então vai apertando, não vai apertando? A rede de televisão. Percebeu que nós não conseguimos escapar dela até hoje? A rede de televisão também é uma malha muito fechadinha e que também nos prende, que nós não conseguimos escapar. E a rede de computadores? Você sabe o que é rede em inglês? Net. E se houvesse uma rede interna? Seria o quê? É uma necessidade, queridos? Quanto tempo nós vivemos sem internet? Não falo hoje. Estou falando da história. Quanto tempo nós vivemos sem internet? Só que ela é uma malha bem estruturada e muito bem feita e que não deixa a gente escapar. E ficamos aprisionados na internet. Às vezes 1 hora, 2 horas, 3 horas. Às vezes o dia inteiro. É uma coisa para a gente pensar.
Vamos voltar lá no passado. Rede prende o quê? Peixe. Qual que é o símbolo do cristianismo? O que essa rede está fazendo conosco? Tem nos prendido também. Tem nos prendido também. Eu quero considerar mais algumas coisas com vocês. A palavra superfluidade. Preste atenção no significado dela. Abundância desnecessária, excesso, demasia, coisa supérflua, coisa de luxo, futilidade, supérfluo e elogio demais. Será que tem alguma coisa a ver com a internet? Será que tem alguma coisa a ver com o nosso contexto? Sim ou não? Por isso o texto diz assim: portanto, rejeitando toda a imundície e superfluidade e malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. O que Deus quer que nós começamos a fazer, queridos? Deixar coisas que não são necessidade, coisas que não são tão importantes um pouco de lado e nos revestir do quê? Da palavra em nós enxertada, ok? Quero avançar com vocês. Eu não sei quantos conhecem esse camarada aqui. Ele era da minha região, lá de Maringá, no Paraná, perto da minha região. Eu morava em Presidente Prudente, estado de São Paulo, e era quase que a esquina, né? Presidente Prudente fica aqui na bifurcação da estrada. Para o lado esquerdo você vai para o Mato Grosso, para o lado direito você desce para o Paraná. E o Tiago Fonseca, caso vocês não saibam, ele era, não sei se ainda é, adventista do sétimo dia. E ele cantava com o irmão dele, muito ligado à música e tudo mais. Só que ele encontrou na internet um método muito interessante, porque olha a função dele. Ele é investidor, youtuber, influencer e empreendedor digital. Olha só que interessante aqui. Esse homem, ele é o youtuber negro mais rico do Brasil. É só isso. A função dele: empreendedor digital, youtuber, influencer. Eu quero falar de um outro que começou um pouquinho antes dele. Érico Rocha. Eu acho que alguns vão lembrar mais do Érico Rocha. Porque o Érico Rocha, ele é o autor da plataforma de lançamento. Certo? Ele é especialista em marketing digital e autor, né, da fórmula de lançamento. Um grande influenciador também. Quero falar um pouquinho para vocês sobre esse aqui. Esse eu acho que vocês conhecem mais. Pablo Marçal. Olha as funções dele aqui também. Empresário, bacharel em direito, político, coach e influenciador digital. A característica dos três é a mesma. São influenciadores. Só que, qual que é o foco da influência que eles exercem? Riquezas, dinheiro e riquezas. Todos ensinam a conquistar estabilidade financeira e usam o método o quê? Coach. E são influenciadores digitais. Se tem uma coisa que esses homens têm, que eu admiro bastante, é porque eles têm foco. Eles têm um foco, mas o foco deles está no quê? Nas riquezas. E o que eles transportam para a nossa mente? A mesma ideia. Dinheiro, riquezas, estabilidade financeira, crescer, crescer, crescer. E eles são discipuladores de muitos outros que são influencers menores, mas também estão na mesma onda. Na mesma onda. Quero ver com vocês esse texto aqui de Timóteo. 1 Timóteo. Capítulo 6. Primeiro Timóteo 6, 9 até o 11. Diz assim. Prestem bastante atenção. Mas os que querem ser ricos caem na tentação e em laço. E em muitas concupiscências tolas e nocivas, que submergem os homens na destruição e na perdição. Porque o amor do dinheiro, ele é a raiz de todos os males. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se perfuraram a si mesmos com muitas dores. Olha que situação.
Será que essa é basicamente a nossa realidade também, sim ou não? Alguns de nós estamos na mesma situação. Mas o verso 11 diz assim: mas tu que é homem de Deus. Qual que é a palavra agora? Foge. Foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé e o amor, e a paciência e a mansidão. Esse é o conselho de Deus para nós. Eles estão influenciando as pessoas a quererem adquirir dinheiro, serem ricos, e toda essa ideia só se consegue ver na horizontal. Não tem um futuro na vertical. É uma coisa para nós pensarmos. O verso 17 até o verso 19 diz assim: manda os que são ricos neste mundo que não sejam altivos, nem confiem na incerteza das riquezas. Às vezes você está cheio de dinheiro e às vezes você está sem nada. Quantas pessoas, quando perdem tudo, se suicidam? Morrem. A riqueza é incerta, queridos. Mas no Deus vivo, que abundantemente dá todas as coisas, para delas gozarmos, que façam o bem e que sejam ricos em boas obras, prontos a repartir e também o quê? Generosos. E agora vai falar uma coisa interessante. Que entesourem para si mesmos o bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Que bom fundamento seria esse para o futuro? Nós já começamos a falar sobre ele. Lá no livro de Tiago. A palavra em nós é enxertada. Fugiu um pouco dessas riquezas, queridos. Vamos voltar em Tiago, que é a nossa base para o estudo. Tiago 1, 21. Eu quero acompanhar com vocês. Vamos ler de novo o texto, depois nós vamos ler alguns outros textos. Rejeitando toda a malícia, toda a imundície, toda a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada. Aqui nós trabalhamos muito com agricultura. E quando você enxerta uma planta, uma das características do enxerto é fazer a planta produzir mais rápido. Eu não acho que é por acaso que essa palavra aparece aqui no livro de Tiago. Começar a produzir um pouco mais rápido. Por que Deus quer que a palavra de Deus, a palavra dele esteja enxertada em nós? Nós estamos vivendo em que tempo, queridos? No tempo do fim. Certo? Nós estamos vivendo nos últimos dias da história. E nós precisamos fazer o quê? Precisamos aguardar, mas também precisamos o quê? Apressar a volta de Jesus. Por isso essa palavra precisa estar em nós enxertada. Mas como que a palavra é enxertada em nós? Nós vamos ler o texto. Colossenses 3,16. Como que a palavra é enxertada em nós? Olha só que interessante. A palavra de Cristo habite em vós como? Abundantemente. Quer que a palavra habite em você abundantemente? Olha como que ela habita em nós abundantemente. Em toda a sabedoria. Querem toda a sabedoria? Aqui também. Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Com o que mesmo? Salmos, hinos, cânticos espirituais. Como é que a palavra habita em nós? Salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com a graça em vosso coração ao Senhor. Amém? Assim que a palavra habita em nós. Vamos ver se tem outro texto concordando com isso? Acompanhem comigo. Efésios capítulo 5, verso 18 e 19. Efésios 5, 18 e 19. E não vos com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do quê? Do Espírito Santo. No livro Educação
Tem um texto que diz assim que a maior necessidade desse mundo é de homens que não se compram e não se vendam. Vocês conhecem muito bem o texto. Essa é a necessidade do mundo. Só que no Espírito de Profecia fala qual que é a maior necessidade da igreja. É o derramamento do quê? A igreja precisa, o mundo precisa de homens que não se compram, não se vendam, que chamam o pecado pelo nome, que sejam fiéis, tenha a mente fiel ao dever, como a bússola o é ao polo. Só que o mundo precisa desses homens. Só que a igreja não tem esses homens porque não está cheia do Espírito Santo. A maior necessidade da igreja, então, é o quê? O Espírito Santo. E aqui está dizendo, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E agora o apóstolo Paulo vai falar como é que se enche do Espírito. Olha o próximo texto, o que diz? Falando entre vós com o quê? O que mais? E cânticos espirituais. Como que a palavra habita em nós? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Como é que eu me encho do Espírito? Com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. Parece muito difícil, queridos? Não parece difícil. Não parece difícil. João capítulo 6, versículo 63, eu acho que vocês conhecem também, de cor esse texto. Jesus fala assim, a carne para nada serve, mas o Espírito sim, porque o Espírito vivifica. Aí ele pega e diz assim, as palavras que eu vos falo, elas são Espírito e vida. Então, as palavras de Cristo são Espírito e vida. Onde estão registradas as palavras de Cristo? Nas Escrituras. Tem mais um texto. Necessidade do Espírito Santo, necessidade da palavra e necessidade da fé. E como que vem a fé? Romanos capítulo 10, verso 17. Ora, a fé vem pelo quê? E o ouvir do quê? Da palavra de Deus. Nós precisamos ser justificados pela fé, sim ou não? Sim. Como que eu sou justificado pela fé? Através da palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra? A palavra de Deus. Próximo texto. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Esse texto, quero ler com todos vocês. Todos nós conhecemos também, mas nós precisamos prestar atenção em algumas coisinhas. Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a... Desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos, golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava fundada sobre o quê? Como que eu construo minha casa sobre a rocha? Pegando a palavra e praticando, cumprindo o que diz as Escrituras. É assim que eu construo a minha casa sobre a rocha. Voltemos a Tiago. Tiago capítulo 1 de novo. Agora vamos ver mais algumas coisas em Tiago. Dentro do mesmo contexto. Agora vamos do 21, que é o texto que nós já lemos. Vamos seguir em diante. Portanto, rejeitando toda a imundície, toda a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada e que pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores do quê? Não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, mas não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho, porque ele contempla-se a si mesmo e segue o seu caminho. E logo se esquece o que ele era. Quantas vezes nós já abandonamos algumas coisas e voltamos a fazer as mesmas coisas? Por quê, querido? Eu sou ouvinte da palavra, mas eu não sou praticante. E eu não tenho força. Ouvir as palavras de Cristo e praticar é edificar sobre a rocha. Aí você terá força. Nós teremos força.
Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade. Qual que é a perfeita lei da liberdade? Os 10 mandamentos. Aquele que atenta para a perfeita lei da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte desleixado, mas um realizador da obra, esse tal será abençoado em seu feito. Amém? Eu atento para a lei da liberdade. E eu não só escuto, mas eu coloco em prática. Como que isso se dá, Daniel? Como que isso acontece? Como que eu tenho a palavra enxertada em mim? Vamos ver o que diz o testemunho. Evangelismo, página 500. Diz assim: o canto é um dos meios mais eficazes para gravar o quê? A verdade espiritual no coração ou na mente. Frequentemente, pelas palavras de um canto sagrado, são liberadas as fontes de arrependimento e de fé. O que nós precisamos fazer? Nos arrepender e crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim ou não? Como que se faz isso? Cântico. Será que a música não é importante, queridos? Lembra do que o Dr. Hélio falou ontem? Essa é uma região muito importante. Deus sabe disso. Satanás sabe disso. A pergunta é, nós sabemos disso? Será que nós sabemos? Como que eu gravo a palavra de Deus na minha mente, no meu coração? Olha esse texto do Eventos Finais, página 54. Edificai o quê? Um muro de passagens bíblicas ao vosso redor. E vereis que o mundo não poderá demoli-lo. Entesourai as escrituras onde? Na memória. E aí, olha o que vai acontecer. E retrucai o quê? Retrucai a Satanás. Quando ele vier com as suas tentações, está escrito, foi dessa maneira que o nosso Senhor enfrentou as tentações de Satanás e resistiu a elas. Como é que se enfrenta Satanás, queridos? O assim diz o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor. Como que eu enfrento Satanás? Citando para ele a Escritura. Só que como eu vou citar se eu não tenho memorizada? E como eu vou memorizar se não cantar? Tem uma série no YouTube de vídeos maravilhosos chamada Versos para Cantar. E tem textos poderosos ali para a gente enfrentar a tentação. Vocês são responsáveis por isso. E, queridos, nós precisamos nos utilizar da palavra, nos valer da palavra, confiar na palavra, praticar a palavra. Citar a palavra no momento de tentação e assim resistir o quê? Ao inimigo. Não veio sobre vós? Ele é fiel e não nos permitirá ser tentados além do que nós podemos suportar. Junto com a tentação já vem o quê? O escape. De forma que nós podemos resistir a Satanás. Mais um texto. Eu quero que você entenda por que você está aqui no workshop Gedutum. Por que nós estamos aqui? Porque, primeiro, eu me alimento da palavra, decoro a palavra, através do quê? Da música. E depois o que eu faço? Transporto a palavra para os outros. Olha só que interessante esse texto. Evangelismo, página 502. Aprendei a cantar hinos mais simples. Eles vos ajudarão no trabalho? De casa em casa. E os corações serão tocados pela influência do quê? Se você leva a palavra, se você vai levar para eles o quê? O Espírito Santo. E essas pessoas tocadas pelo Espírito Santo vão ter o seu coração enternecido e receberão o Evangelho. Sim ou não? Nós sabemos que a reforma de saúde ela é uma cunha de penetração para as outras mensagens. Sim ou não? Mas será que a música também não é? É outra cunha de penetração para você chegar ao coração e aos lares das pessoas. Por que nós estamos aqui? A ideia é nos prepararmos musicalmente para podermos fazer esse tipo de trabalho. Nós temos duetos, trios, quartetos, conjuntos,
corais. Para quê? Para auxiliar na adoração? Amém. Mas nós não estamos aqui só para isso, queridos. Nós estamos aqui para levar a palavra também através do quê? Através do canto. O objetivo de Deus é que nós transportemos a palavra para os lares. Podemos pegar hinos mais simples? Podemos. Ah, mas eu não tenho um conjunto, eu não tenho um quarteto. Tem uma dupla, você e sua esposa. Tem um trio? Tem um conjunto? Eu queria mostrar aqui um vídeo, não vai ser possível, eu nem coloquei aqui, mas era um vídeo muito interessante do maestro Paulo Torres. Não sei se vocês já viram. Ele deixou um maestro extremamente conhecido. Deixou tudo para levar com o instrumento musical dele, com o violino, nos hospitais, a música. E ele tem testemunhos, queridos, maravilhosos. Só um homem e o seu violino. O que você tem na mão? Ah, Daniel, eu não toco violino. Eu não toco, eu toco um teclado, um piano desse. É muito difícil levar até alguns certos lugares e tudo mais e tal. Então você está aqui hoje também. Vocês estão aqui no workshop também para aprender a cantar. Nós não teremos aula de introdução ao instrumento. Eu gostaria muito de ter trazido uma pessoa que não foi possível, mas num próximo, com certeza, vamos ter aula também de introdução ao instrumento. Para a gente poder, com o instrumento, também levar o quê? A palavra do Senhor aos locais. Tem mais um texto? Olha só o que diz esse texto. Estudantes. E estamos aqui num ambiente de estudantes, porque aqui tem uma escola missionária. Preste atenção nesse texto. Estudantes, ide pelos caminhos e atalhos. Esforçai-vos por chegar em contato com as classes mais elevadas, bem como também as mais humildes. Entrai nas casas dos ricos e nas dos pobres. E quando se vos ofereça a ocasião, perguntai: acaso os senhores gostariam de ouvir cantar alguns hinos de louvor a Deus? Continuando o texto. Então, quando os corações se acham enternecidos, talvez se abra caminho para proferir-lhes algumas palavras de oração, pedindo a bênção de Deus. Não serão muitos os que recusam a ouvir. Tal ministério, presta atenção agora. Tal ministério é o quê? Uma genuína obra missionária. Queridos, quantos aqui já leram o livro Evangelismo? Então vamos lembrar lá. Lá tem o evangelismo das nossas conferências, tem o evangelismo dos obreiros bíblicos, tem o evangelismo da obra médico-missionária, sim ou não? Tem o evangelismo das publicações, certo? Tem o evangelismo dos restaurantes vegetarianos, tem ou não tem? E tem o evangelismo médico. Antes do evangelismo médico está lá um capítulo chamado O Evangelista Cantor. O evangelismo do canto. Basicamente todos esses textos que eu extraí desse capítulo. Então, nós não temos desculpa para não trabalharmos para o Senhor. O Senhor tem um campo muito amplo para nós trabalharmos, queridos. E vocês que estão aqui no IAG terão a oportunidade de se desenvolver na música para levar essa música aos corações das pessoas. Amém? Esse é o nosso desejo, é por isso que vocês estão aqui. Precisamos compreender como é a melhor música, mas compreendendo isso, nós devemos fazer alguma coisa. Nós precisamos trabalhar. Na minha cidade, em Presidente Prudente, nós tínhamos um quarteto chamado Lírio dos Vales. O Elias vai lembrar. O irmão do Elias cantou nesse quarteto, o Vanderlei. Esse quarteto, eles faziam um trabalho muito bonito. Eles iam aos presídios. E eles levavam a palavra cantada nos presídios. Eles iam às vezes na hora do culto, na hora da escola sabatina. Eles levavam a lição, passavam a lição, cantavam e faziam um sermão. Faziam o culto dentro do presídio. Teve uma vez, eu lembro muito bem dessa história, o barítono deles que me contou, o segundo tenor, na verdade, o irmão Celso. Ele me falou que uma vez eles chegaram no presídio
E como já era costumeiro, né, eles iam passar lição, pregar e apresentar uma mensagem musical. E os prisioneiros, eles falaram o seguinte: olha, hoje nós gostaríamos que vocês fizessem diferente. Será que é possível hoje o culto ser só de louvor? E o quarteto cantou, acho que, se eu não me engano, quase 30 músicas dentro do presídio. E eles não queriam que parasse. Teve um dado momento, o irmão Celso me contou esse testemunho. Teve um dado momento que, assim quando eles chegaram, eles repararam que tinha um senhor bem mal encarado e que parecia duro como uma pedra. Nada, aparentemente, sensibilizava aquele coração. E eles cantaram diversas canções, e esse homem cheio de tatuagem, mal encarado, e assim, bem firme. Teve um determinado momento que eles cantaram a música Estás Vagando. O refrão dessa música diz assim: filho meu, volta ao lar, filho meu, porque vagar é teu pai a chamar. Filho meu, volta ao lar. Eles terminaram essa canção, o homem estava em prantos. Todas as canções não atingiram o coração dele. Essa canção foi ao ponto. Eles têm experiências maravilhosas. Eu, particularmente. Dentro do preceito, nós tínhamos um sexteto feminino e um quarteto masculino. E nós visitávamos a Santa Casa, o Hospital Regional, íamos em vários lugares. Teve uma oportunidade que nós entramos dentro de uma ala específica de crianças com câncer. Nós só podemos entrar ali com o quarteto masculino. E levamos ali 5 canções para apresentar para aquelas crianças. Queridos, eu acho que foi uma das melhores experiências da minha vida. Aquelas crianças carequinhas. E você pode imaginar, estavam ali desesperadas, estavam ali tristes, né? Aquelas crianças amavam as canções, elas vibravam ali com as canções. Foi uma das minhas melhores experiências. Aqui em Capitólio, fomos com preceitos no finalzinho do ano passado. E chegamos ali, cantamos, acho que umas 4, 5 canções, se eu não me engano. Quando nós terminamos, uma das pessoas que cuidam ali dos idosos, ela pegou e falou assim pra gente: ainda bem que vocês não fizeram como as outras igrejas. As outras igrejas vêm aqui e tentam pregar. Mas os idosos, eles não prestam atenção. Eles dispersam muito fácil. Mas vocês só trouxeram música. E conseguiram manter a atenção deles até o final. Queridos, nós temos muito trabalho para fazer. Muito trabalho para fazer. E você não está aqui por acaso. Deus quer que você faça esse trabalho. Todos os workshops que a gente tiver aqui, se nós continuarmos, vai ser nessa direção. Para que capacitemos músicos para que compartilhem a palavra. Amém? Eu quero só considerar com vocês o último texto. Que é esse aqui. Tiago 1, verso 27. Que é o título da nossa mensagem. Qual que é a religião verdadeira, queridos? E imaculada. Diante de Deus. Ele diz assim: visitar o quê? Os órfãos e as viúvas nas suas e manter como? Incorruptível, né? Manter-se isento do mal, isento da corrupção. Esse é o desejo de Deus para você e para mim. Você está aqui para começar a realizar esse trabalho, o trabalho da verdadeira religião. Então vamos deixar de lado, queridos, as superfluidades desse mundo, as malícias, as coisas inúteis, e vamos focar na verdadeira religião. Visitar os órfãos, as viúvas, os necessitados, aqueles que estão presos. Lembra do livro de Mateus? Quando me viram como? Preso, foste me ver. Quando me viram nu, foram me vestir.
O desejo de Deus para nós é esse. Se você tem um ministério musical, se você tem um grupo, um trio, um quarteto, uma dupla, um instrumento, Deus está te chamando para realizar esse trabalho, amém? Leve esse trabalho adiante, que Deus possa te abençoar. Quero orar com vocês. Vamos colocar de joelhos. Eterno Deus e poderoso Pai, nós entramos em Tua presença para Te agradecer, Te honrar e Te glorificar, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Pai querido, nós queremos Te suplicar neste momento que a nossa mente esteja focada na verdadeira religião. Pai querido, nos ajude a examinar as Escrituras, conhecer a Tua vontade, gravar a palavra, a Sua palavra na nossa mente, no nosso coração e compartilhar essa palavra através da música àqueles que precisam, Pai querido. O mundo está escuro, repleto de trevas, de engano e principalmente de sofrimento. Pai querido, nos ajude a aliviar o sofrimento das pessoas. Nos ajude a trazer canções. Nos ajude a trazer uma experiência diferente para os corações enlutados, pessoas afastadas da igreja, pessoas que não conseguem mais vir aos cultos, pessoas que estão impedidas por algum motivo de te adorar. Que possamos levar a Tua mensagem aos corações através da música. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua direção. Continue conosco para a segunda hora. Que o Senhor possa utilizar mais uma vez, poderosamente, o Dr. Eli, que vai repartir conosco o pão da vida. Que o Senhor possa usá-lo mais uma vez. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender a Tua verdade e praticar a Tua verdade. Nós te pedimos esses favores, não porque haja méritos em nós, mas nós pedimos confiando no nome e nos méritos do nosso Mestre Jesus Cristo. Amém. IAG, juntos avançaremos.